Fala de novo, mano, que começou agora. De manhã é difícil. Tem bolacha aqui, ó. Muita reforma ainda. Eu leio e te devolvo depois. Acha? Fica tranquilo, não precisa pressa. E aquele pessoal que veio para a primeira reunião, não veio mais? Manu, Não, a Fernanda aí pra ensina mim. minha bolsa pra mim, amor, por favor. Só para mostrar, né? Nossa, Não fui eu, infelizmente. não precisava. Desculpa, Chegou. Ele tá bozizado aqui, viu? Muito rico, hein? Olha. É bom. Pai no Vefer. Vai fazer o churrasco da família. Não, também trocaria, né? Eu não queria churrasco. Cadê meu nome? Não é por nada, né? Eu Mas trocaria. talvez. Da minha mãe. Eu acho que sim. Comprei aqui, meu. Comprei aqui, menino. A próxima é dia 17, é sábado, né? É. 16 dias mesmo. 7 de dezembro. Ah, é? Próxima aula é dia de chamar. 17 Dia de 17. Tá? Às 10 horas. O moço vai. Oi, professor. O Ali vai atrasar um pouquinho porque a avó tá na UTI e ia visitá-la. Bom, então bom dia, né? Um dia. Quem vai fazer a nossa prece, rapidinho, mulher? Nossa. Vamos relaxar a nossa mente, vamos baixar a nossa ansiedade, trazer a nossa mente à figura de Jesus, nosso bondoso amigo, e agradecer a oportunidade que ele nos dá nessa manhã de termos os seus ensinamentos, de aprofundarmos as suas lições, para que um dia possamos conseguir colocar um pouquinho em prática na nossa vida. Que a espiritualidade amiga aqui presente renove as nossas energias, nos abençoe nosso grupo, para que possamos juntos crescer e progredir um pouquinho nessa escala evolutiva da nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Bom, então hoje nós vamos continuando, né, o estudo de Mateus. Nós vamos ler a TI que o Haroldo coloca como o anúncio do nascimento. Está dentro do capítulo 1, versículo 18 a 25. Quer que desliga o ventilador? Está ventando bem aqui. 18 a 25. Quem pode ler a perícia? Peraí, calma. Página 40 do Novo Testamento, aí, Ana. Eu tô curioso. Anúncio do nascimento. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. Nota: concebeu foi encontrada tendo no ventre. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado estas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher.
mas não a conheceu até ela dar à luz um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Bom, então, indo para aquelas primeiras perguntinhas que a gente deve fazer, né? Quem são os personagens envolvidos diretos nessa história? Partindo para a pesquisa, ou para uma reflexão, né, mais ligada ao tempo e à Bíblia. José, Maria e o filho que ia nascer. E o anjo do Senhor, né? E o anjo E o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Quando que a gente tem notícia de, melhor, onde? A gente tem notícia do onde que isso aconteceu? Eu pesquisei. A região geográfica aqui que a gente tinha, Manu, você pesquisou? Eu pesquisei por José, fiz algumas pesquisas no Google, né, em relação até onde ele estaria, né, quando teve esse sonho, mas eu não achei. Eles falam muito sobre a personalidade e o caráter dele, mas onde eles se encontravam nesse momento eu não achei. Sempre achei que fosse Jerusalém. Eu também. Né? E o José, se a gente voltar um pouquinho na nota anterior, lá da genealogia, quando a gente vem para José, a gente vê que aqui que o José, ele é filho de Jacó e é apontado como membro real da família real de Judá. A gente vê Mateus 1,15. Embora seu nome tenha sido omitido da genealogia, trata-se do marido de Maria, mãe de Jesus. Sua resumida história pode ser encontrada nas narrativas da infância, em Mateus 16, 25 e Lucas, ou capítulo 2 também, 1 a 23, e Lucas capítulo 2, 1 a 40. Então os dois evangelistas, tanto Mateus como Lucas, depois eles fazem um apontamento sobre a infância de José, e até no nosso encontro anterior a gente destacou a importância do José naquela mensagem, o José da Galileia, né? Nesse nem tem tanta nota de rodapé, né? Que Não. a nota de rodapé elucida tanto, esse não tem. Esse aqui foi mais só colocando a questão do a virgem conceberá e o tendo no ventre, né? Sim. A gente vai. E o Luz Inverecível ele começa só no capítulo 3, né? A maior parte deles começa depois. sempre depois. É. Essa parte 4, primeira Não tem muito. outra coisa. são mais introdutórias mesmo, mais para entender o princípio do Evangelho, né? E quando esses acontecimentos aconteceram? Tem alguém que teve essa pesquisa? Não? Mas o quando a gente pode colocar aí 9 meses antes da era cristã. O ano exato, aí teria que pegar um calendário 2015 vai ser 33 também, né? Deixa eu fazer essa conta, porque começa a contar o ano a partir do nascimento. do nascimento ou da morte? Não, do nascimento. Nascimento? É do nascimento. Então é 2016 anos e 9 meses, vai? Mais ou menos. Onde, quando, né? Quem? O onde você mencionou? O onde, a região aqui a gente não colocou. Então, mas você mencionou, poderia? Não, onde Exata. onde eu não conseguiu fiz. O captar. Alexandre fez essa pesquisa da localização, né? Da região geográfica em que eles estavam mais A localizados. Amélia Rodrigues, ela não fala exatamente da região geográfica, mas tem um trecho bem legal aqui Pelos Caminhos de Jesus, que ela dá um contexto. Ela vai falando assim, vou ler o trecho, é um pouquinho grande, mas eu vou ler. Quem? Os personagens. Herodes
desejando agradar os romanos, que, embora condescendentes com os seus povos, no que tangia a cultura e a religião, não entendiam a obstinação judaica. Tentou introduzir o helenismo no país, construindo templos em honra a Roma e a César Augusto, que quer na Samaria, quer na Cesareia. Todavia, quando intentou colocar uma águia de ouro, símbolo de Roma, na entrada do templo em Jerusalém, erguida e embelezada ao longo dos séculos, os judeus se rebelaram e ele teve que se utilizar da violência sangrenta para manter a ordem. Os seus sucessores prosseguiram em tentativas helenizantes, o que motivou contínuas e lamentáveis rebeliões. Foi neste clima que Jesus nasceu. Ele era ainda criança quando o etnarca Arquelau, para abadiar a nova sublevação judaica, recorreu às tropas romanas que, sob o comando de Varo, destruíram Séforis, capital da Galiléia, crucificando 2.000 rebeldes. Então eu acho que foi mais ou menos nessa região de Jerusalém. Então, Lucas, mais adiante no Evangelho de Lucas, se a gente vai aqui para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, Lucas também tem o anúncio do nascimento. E ele deixa claro que é na Galiléia, né? E na cidade de Nazaré. Aí já é na 250. você está falando do É nascimento? do nascimento, mas não, Isso. porque aqui a gente está perguntando o antes do a nascimento. gente Ele tá falando nasceu aonde realmente foi. porque Antes dele ser nascido, que cidade de Eles Maria o viviam. anjo Gabriel chegou, que eles viviam, Maria, José, Ah, tá. Porque o nascimento É. mas ela vivia aqui, ó, na Galiléia, numa cidade chamada Nazaré. Então, mas aqui, Nazaré. ó, então, aqui logo no trechinho, né, na visita dos magos, né, que estava dando uma olhada, fala aqui, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. É porque aí ele teve. Não, aí é outra coisa, porque Sim. Jesus tem que Ele zarpar, caminhou, aí tem que dar uma corrida, porque Aquele filme Herodes, que o Alexandre matar. mandou, mostra bem isso. Ele Herodes teve manda que fugir. matar. Então ele teve Teve que que sair fugir para ter. pra ter. Porque Pra não matar. Não foi a questão É. censitária, então. Eles falam que foi o censo, que eles tiveram que ir Sim. até Belém, por conta da família de Não, Jesus. o que de Herodes faz? Aí, quando Herodes... Não, a gente vai estar no segundo. É verdade. Deixa para depois. É. Senão Então a a gente vai fazer localização não tem A exatamente. localização é mas exatamente na Nazaré. na Galiléia Galileia. e na cidade de Nazaré. Tá. Então, tanto Maria como José moravam em Nazaré. E aí, essa informação a gente pega lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Porque às vezes, eu pelo menos eu pego, quando eu pego no estudo, eu geralmente vejo o que o outro evangelista também diz. Tá. É bom isso, porque eu vou ser sincera, eu tô meio perdida para estudar. É muita informação, né? Era muito Então, bom a gente ter Nossa, aí eu gravadora não aqui. É, porque, por exemplo, então, se a gente, tanto Mateus como Lucas, eles seguem quase que o mesmo formato Nossa, sempre é interessante. na distribuição do evangelho. Se a gente for para Marcos, a gente não vai ver isso. Ah, João, a gente já não vai ver isso. Então sempre os dois. Tá. Lucas e Mateus têm parece que o mesmo padrão de... Tá. Bom, então definimos aí onde então a localização. E por que é importante a localização nesse caso? Pra gente entender principalmente essa questão de que ele teve que mudar depois. Ela teve que fugir. Pra realmente é uma história, né? Tem que ter um... costumes, né? Os costumes, como que era lá. Eu fiquei, né? Que eles não fiquei na situação que eles estavam vivendo. Isso. Mais do que isso. Pra gente se localizar mesmo, né? Mas mais do que isso. A cultura, dizer que tipo de cultura, influenciação de Pensar cultura. por onde ele peregrinou, porque naquela época, por mais que eles andassem, eles não andavam muito. Era limitado. De lógica. Isaías, no Velho Testamento, no Evangelho de Isaías, a gente vê o anúncio do nascimento de Jesus. Eu só preciso achar na minha Bíblia aqui.
Né? E no Evangelho de Isaías, que é no Evangelho, que na realidade não é o anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus. Indicou aí? Achou aí? Melhor. Aqui eu vou ficar 2 horas. Aí tem aqui do lado, ó. Porque Isaías ele traz o anúncio do Messias no Antigo Testamento e realmente ele está ligado a essa região. Tanto que Mateus, que se a gente pegar o Mateus lá naquele, até no filme, naquele filminho que o Alexandre mandou, ele fala, assim como o profeta Isaías, cumprindo não sei o que, tal, ele veio da região tal, segundo consta do Evangelho de Isaías, né? Então, a localização, inclusive, geográfica, ela remete muito a isso. Faz aqui a referência, deixa eu ver se eu consigo pegar por essa Bíblia aqui. Tem esse livro? Ou é só no Vadimeco? Só no Vadimeco. E virão muitos povos, aí no capítulo 2, e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. É. Aí não é Galileia, então é Nazaré. Não, mas é que aqui ele está falando da visão já do nascimento, né? Porque Jesus... então a gente não é isso aí, é um anúncio, nós estamos no anúncio. É. Porque ele fala que o Filho do Homem será chamado na casa tal e depois terá que ir para lá. Obrigada, viu? É Jerusalém, que depois da destruição da Galileia, eles foram para Jerusalém. A Amélia Rodrigues fala assim, ele era ainda criança quando Etinar Cartenal foi aquele trecho que recorreu às tropas romanas que, sob o comando de Vara, destruíram os céticos capital da Galileia, crucificando 2.000 rebeldes. Aí lá na frente... Aqui, no Evangelho de Isaías, capítulo 7, 8, se eu não me engano, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Não sabe registrar mãos, coisa bem, o Senhor que não submeteu seu povo. Nos pode ajudar.
Jerusalém também é arrasada. E é quando ele começa a andar por lá. Para além de Jerusalém. Bom, esse é um aspecto importante da questão do local e da Virgem, porque ele traz essa referência. Tem outra referência também que ele traz. Deixa aqui, eu me lembro na parte da Bíblia que o Haroldo. Ia procurar agora. Não, acho mais isso assim. Então, mas tem uma parte específica do Evangelho de Isaías em que ele fala que da casa da cidade tal, ele vai ter que ir no lugar tal. Então isso é importante também, a gente saber dessa parte, desse trecho do Evangelho, porque diz referência exatamente a isso, a essa passagem de Isaías, a passagem do texto de Isaías, e como se fosse um cumprimento, né? Um cumprimento da própria anunciação dos Isaías antigos falando, profetas. você fala de do profeta Isaías falando e se cumprindo isso e depois. se cumprindo isso depois. Tem certeza disso, não? Tenho. Absoluto. Bom, tá. Matamos as perguntinhas aí? Quem, onde, qual que é o... Não tem mais Quem, pergunta. onde, quando. Quando 9 meses antes. Quem? Quando come. Isso. Mas esse 9 meses também não significa que anunciou no dia seguinte já estava grávida. Não. Estamos colocando aí um É. cálculo, né? Foi no ginecologista. Não, mas eu Cálculo biológico. iniciou tipo vezes, uns 2 meses antes, assim, não sei. É, por isso que eu acho que é legal fazer. Procurar. Não, e falar igual o Gustavo falou, é entre as eras, ué. Daí a gente não é. Sim. Tá. Beleza. E tem uma outra questão, né? Aqui a gente vê, antes de coabitarem, que a gente discutiu isso também um pouquinho no outro encontro, concebeu, né? Foi encontrada tendo no ventre. Aqui o Haroldo traz a tradução literal do concebeu. O concebeu é não de já ter tido filho, mas de ter sido, foi encontrada grávida, da concepção da gravidez aí, de Maria. E tem esse detalhe, né? Antes de coabitarem. Gravíssimo, né? Exatamente. Aí depois que aí José, sendo justo e não querendo difamá-la, repudiou-la em segredo. Queria repudiá-la em segredo. Por quê? Esse sendo justo, acho que é a palavra Não é? todo o enredo. Porque O sendo justo por que e ele sem- seria justo, né? Se não coabitou. Se não fez, quer dizer, se ele tem culpa no cartório ali, né? É? Você está dizendo que ela não era virgem. A virgem que eles É. colocam é virgem de pureza de alma e não virgem Sim. de virgindade. E gente, assim, ó, não vamos levantar, assim, não quero levantar polêmica, porque existe até na própria doutrina Uma briga, né? Uma briga não. uma grande discussão sobre se Maria era virgem ou não, né? Se teve. Mas não a conheceu até dar a luz a um Não, a filho. gente acredita que não. Se não a conheceu, não é não. Então, Mas ele não é. não a conheceu depois, né? Depois que ele ficou Depois que teve Não, gerado. não a conheceu até ela dar. Ah, entendi. Porque Era não- no período. No período de Isso. castidade. É. Isso. Não teve relação.
Isso não quer dizer que o antes não. Eu, pelo menos, assim. Agora, se a gente vai para Lucas, Lucas já coloca uma visão totalmente diferente. Lucas, a gente vê que Lucas fala o seguinte, ó, que no 6º mês, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, página 254. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, na casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Ela perturbou-lhe, disse-lhe então, não temais, pois encontrastes graças junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como será isto, visto que não conheço o homem? Então ele afirma que ela é virgem. Ou ela, tipo, ficou com medo, será? Então, Porque naquela época era... Ou não conhecia esse homem aqui, que o anjo, talvez na ignorância dela, ela entendia que seria algum homem, um novo homem. Então, não sei, é uma... Mas como o Gustavo disse, até dentro da doutrina tem gente que é espírita acredita que ela é virgem. Por exemplo. Eu tenho uma visão mais fria e aí eu não acho que Deus faria diferente com a Maria. Embora ela teria um espírito de grande luz, de grande evolução, ela também teria um filho pela concepção. Não como eu tenho, mas sim como Maria, não como eu teria um filho, mas como Maria tem. Eu penso assim, mas tem mas tem gente que acredita que ela é virgem, ela é da forma que eu tô falando. Aí tá falando. A virgindade dessa virgem ser virgem de pureza, né? Pureza de alma. Se a gente vem interpretando tudo isso a visão do Espiritismo, nós vamos chegar à conclusão que é a pureza da alma, né? A elevação do espírito. E a forma de concepção é a forma de concepção do planeta Terra. Porque se as regras de Deus elas são imutáveis, e são, né, se Deus é justo e ela é para todo mundo, eu acredito que essa pureza está ligada a isso, a uma pureza mais de alma, no coração, do que coisa. Mas o Fer, você ia... É que meu avô, ele também estuda muito. E ele diz que a Maria também foi concebida sem pecado. Que ela também veio dessa forma. Ela também foi concebida sem pecado, porque Santana e São Joaquim, eles eram muito velhos. E aí que ela também foi concebida sem pecado, mas eu não sei aonde. Hoje eu posso até perguntar para ele. E que ela foi dada para ser criada para um convento, né? Mas como se fosse um lugar que se cria mulheres, logo que ela nasceu, porque essa era a promessa de Santana. Então, eu Maria, assim, eu poderia até se buscar um conhecimento, assim, que eu não tenho... Eu vou perguntar sobre isso para ele. Mas eu também não vou saber dizer aonde, mas que o ato, né, do homem, da mulher, do sexo, assim, isso não é pecado. Sim. Né? Então, assim, concebida sem pecado não significa que foi concebido sem relação. O sexo, né? Foi concebida como Maria. Provavelmente eles devem ser de uma sucessão de espíritos. Sim, que vieram da Terra para Por isso. isso eu entendo assim, isso de ser concebida sem pecados, porque eram espíritos sem pecados, e não porque eles não tivessem talvez essa missão. A única pulga que eu penso é o seguinte: por que José resolveu repudiar ela em segredo? Exatamente. Mas através da cultura, né? Eu acho. Será que porque... Por desconfiado, não sei. ele não podia assumir para o povo que ele tinha Tido relação antes do tido casamento. relação, tinha descumprido a lei. E Aí ele ficou... Aí ele falou assim, putz, aconteceu isso comigo, não sei o que, tal. Que raiva de Maria. Ela repudiou, assim, no sentido de não querer mais ter aquele contato mais próximo, é isso? O repúdio dele, o que é? Não, eu vejo o repúdio como aquela... Aversão. A aversão mesmo, falar assim, olha, você me traiu, mas eu vou ficar com você. Não acho. Não, eu acho assim, já que a gente errou aqui, vamos ficar, né? Vamos ficar quietinho Vamos ficar quietinho, depois que casar a gente resolve as coisas. Não, então, é a única coisa, essa palavra do repúdio aí que que fica... ela é virgem, eu acho que ele não desconfiaria dela.
Eu também não acho. Eu acho que é mais a questão do... Eu acho que o repúdio também é a forma da tradução. Não vejo José como repudiando alguém a partir do momento que ele aceitou a missão disso. E outra Não também, vejo né? isso. A lei de Deus, se Deus aplica a lei, Deus é tão justo e aplica a lei a todos nós, a gente fala da reencarnação do Cristo que veio peregrinando e tudo, né? E a gente vê aqui quando diz que o Verbo se fez carne, não é? O Verbo se fez carne. Então, Encarnou no meio de nós. exatamente. Porque quando a Fer falou de Maria, uma vez que eu também li, realmente ela foi criada, tipo, não sei se era um convento, e que os pais morreram quando chega, acho que é 12, 13 anos, uma coisa assim, tem que ser volta para casa. E ela não tinha nem pai nem mãe. E aí, como ela era uma pessoa muito boa, os próprios pessoal lá não sei se era um convento, começou a selecionar algumas pessoas, homens mesmo, para casar com ela. E o José foi o escolhido. Então eu acredito que quando ela foi com os cuidados dele, então era por isso só para ficar na casa, então acho que era uma idade para poder casar. E eu acho que antes disso pode ter acontecido o ato, e aí ele, diante da sociedade, que, né, por isso que ele falou de repudiar, eu entendo às vezes Mas ela tinha a tia dela lá, né, que é a... Maria Isabel. a Elizabeth, né? Então, mas... Elizabeth ou Isabel, mas é Elizabeth, então, que é a mãe de João Batista, que é a tia dela. Então a gente tem que pesquisar, porque quando eu li, realmente falou que ela não tinha. Prima dela. Não tinha feito. Não tinha para quem ela voltar. Quando serve uma certa idade, ela é devolvida à família. E não tinha para onde ela ir, ela não tinha mais nem pai nem mãe. Por isso que foi, então, para a casa do José. Então seria bom a gente pesquisar, para a gente realmente... Porque agora você está falando realmente, tem a prima, né? Tem a prima, então, a prima Elizabeth, que é a mãe de João Batista. Então, era bem mais velha que ela? Era bem mais velha que ela. Poderia ter ido aos cuidados dela, mas sim, não foi aos cuidados de José. Tanto que quando o anjo vem e anuncia para ela pede para os pais autorização para ir ficar com a tia um período, né? Com a tia Elizabeth. Aí quando ela chega, ainda a tia já fala para ela, olha, bendito é o fruto do teu ventre. E a tia já tinha recebido o anúncio do anjo que João Batista viria e que a sobrinha dela, a prima dela, traria Jesus. Então, e talvez também, se a gente pensar de outra forma, né? A gente falando de forma tão racional, não tem como. Mas às vezes a gente não conhece a grandeza de Deus, ele não seria injusto. Mas sabe-se o porquê? Pode ter acontecido também. Mas eu acho que, não sei, na minha visão, isso não é relevante para o nosso caminho. Sobre um aspecto dogmático, teológico, seria. Por quê? Seria porque você tem que enfrentar, você está enfrentando um dogma religioso imposto, né? Porque é um dogma religioso, ponto final. Na Igreja Católica a gente tem como a Virgem Maria, e é um dogma que não se discute. Sim. Por que ela teve filho? Porque Deus quis assim. Pronto. Mesmo porque não tem outra resposta. Não. Tá na questão dela ser virgem. O que eu já refleti muito sobre isso. E a igreja, até hoje, ela tem que ter uma postura muito conservadora, até por uma questão de não evolução da sociedade como um todo. E a questão do sexo ser um tabu, por exemplo, a pureza de Maria está relacionada à ausência do sexo, porque se abrir mão do sexo desde aquela época, exatamente, as pessoas talvez não tivessem discernimento de entender até que ponto você pode ir com a sua sexualidade, por exemplo. Eu acho que até hoje a pílula anticoncepcional se liberar é uma coisa que talvez a população como um todo não vai entender. Não vai entender como uma... Será que eles seriam funcionários assim, por tantos... Porque a igreja ainda coloca o sexo sendo permitido ou sendo puro só depois do casamento. Então, e aí talvez a gente vê a pureza de Maria aqui, essa questão da pureza de Maria aqui. E aí seria uma forma de instituir, né, a pureza de Maria. A pureza de Maria, a pureza do casamento, a pureza do sexo. Eu acho que a mulher tem como referência a Maria. Mas tudo isso vai mudar, está mudando.
né? Porque, querendo ou não, a igreja, com todo esse, né, Ela com vai essas ter que dar. regras, está surgindo tanta religião que a galera está escapando. E para que a igreja consiga continuar nessa, né, atual, eles vão mudar. Então, tudo isso são mais regras. Sim, Muito são lento. mais regras nossas do que da própria espiritualidade. E o Manu mandou um vídeo para mim essa semana do Luiz Pondé. Pondé. E ele faz uma crítica duríssima à Igreja Católica. E ele fala que a Igreja Evangélica vai É um filósofo. vai dominar que as igrejas evangélicas irão engolir o Brasil. Acho que é isso, né, o texto? É isso aí. Igrejas evangélicas irão engolir o Brasil. Ele faz exatamente isso que a Fernanda está falando. Ele critica exatamente isso. Essas posturas atrasadas, lentas. O evangélico não é muito diferente disso, né? Difícil. Tem algumas que são... Tem algumas que são muitas ortodoxas. Mas Elas são completamente o Velho Testamento. Eles se colocam no Velho Testamento. Mas por atrás tem exemplo, você já materialismo pegou, também. Né? mas você já pegou aquela bola de neve? Ah, sim. Você já viu a bola de neve? Bem moderna, São né? progressistas. São muito progressistas. Eles têm uma prancha, né? É uma prancha de surf o altar deles. Então, se a igreja católica não se modernizar, vai ficar só meia dúzia ali. Então, eles vão ter que aceitar. Nossa, mas para eles fazerem isso, eles vão ter que quebrar tudo isso, né? E é difícil. Mas vai que... Não, um dia vai quebrar. Já tá quebrando. Um dia vai quebrar porque não é regra do. O Papa já tá usando. O Papa chegou. Esse Papa tá. Ele não é conservador, ele é bondoso, né? Eu acho que ele perdoa, ele autoriza o perdão. Talvez ele não vai mudar a visão em relação à Disso, Bíblia, ele vai mudar a forma. mas ele vai mudar a forma da igreja a respeitar a Sim. sua. Não que você vai quebrar o que a. Não, mas nem nós quebramos aqui, né? O Espiritismo é uma nova Assim, por exemplo, interpretação eles do. interpretam eu acho que Uma nova da visão. interpretação, né? Eu acho que eles não vão falar, não, a partir de agora a igreja. Porque senão aqueles que se identificam com isso vão deixar de se identificar com isso, né? Ele vai tomar. Mas acho que lá na frente, né, a gente vê com essa evolução de dos espíritos aqui, uma hora vai chegar que a reencarnação vai ser clara, né? Como que vai fazer os antigos dogmas da igreja? Não é? Mas Tudo aí caminha é- para isso. Eu acho que eles Mas vão não ser agora. Não, relativizados. Acho que eles vão ser relativizados. Sim. Né? Ou eles vão dar uma nova visão pra eles. Bom, Vão claro que explicar de não. uma outra forma. Não, vamos explicar que já Eu estava vou ali, aceitar, mas a olha, gente... que você respeite da pecou, mas forma eu te dele. perdoo. Você está perdoado pelos seus pecados. Você errou, mas Pode ser. você está perdoado. Porque aí o Papa é bom, não que ele não seja, eu acho que Sim, ele gosta. sim. Mas Não, assim, não, aí não o Papa é bom porque você se identifica, olha, eu errei, mas ele te perdoou. Porque ele veio em nome de Jesus. Sim. Né? Ele enviou Jesus, eu errei, eu pequei, mas ele me perdoou, então eu sigo errando. Né? Eu posso interpretar Posso de uma continuar forma, errando né? que depois ele me perdoa. Exatamente. Aí não precisa mudar e o Papa é bom. Assim. Mas essa foi a grande quebra da Igreja Católica na Idade Média com o protestantismo foi isso, né? Perdão. Foi isso. Foi Lutero, né? Lutero brigou muito por causa disso, né? Essa questão do perdão está relacionado Culpa cristã, né? ao pagamento, né? Porque antes era Indulgência, né? a indulgência, você pagava a indulgência e você era perdoado. Aí nasceu o protestantismo ali na Idade Média, então, bacana. E aí a gente tem a igreja anglicana, que vai indo também por uma questão do rei Henrique VIII, que queria se casar de novo porque ele não tinha um filho homem. E aí ele foi dando as suas manobras, porque ele criou a própria igreja, que ele queria casar de novo. Aí a gente vai tendo todas as ramificações. Vai modificando a religião conforme os seus interesses. Claro. E criando-se outro. É muito legal, né? A gente fica fazendo essas coisas. Bem. Como a nossa ideia não é modificar, mas entender um pouquinho mais, tentar entender um pouquinho mais, eu acho que vamos caminhando. Tirando esse aspecto, o que a gente consegue destacar aí, Manus, o que vocês, Manu, o que você destacou aí da parte Eu acho agora que a gente sobre o volta- aspecto da doutrina? Eu acho que a gente volta naquele trecho que você leu semana no outro encontro sobre o José, né? Que o Emmanuel coloca. E aí, dentro da mensagem do Emmanuel, ele coloca: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele cita isso.
E aí, dentro das observações de Emmanuel, vem a plataforma de Jesus, né? Que é a primeira mensagem. Que é a primeira Plataforma do mensagem. mestre. É. Então, que libertar-nos da cadeia dos nossos próprios erros, afastar do orgulho e egoísmo. E eu acho que o principal, que a gente escuta todo dia, em todas as palestras, e que a gente tem que pensar realmente, que vem em todas as mensagens que a gente recebe, enfim, que é construir o reino individual para encontrar a vida nova. Então, não é uma coisa externa, é uma coisa interior. Eu conheço gente De É. modificação. Começa dele. É reforma ainda. Né? De modificação. É você criar, é você se conhecer, se reformar e encontrar em você o E reino aí de eu Jesus. lembro muito daquela historinha que sempre algum palestrante conta, de que uma pessoa muito rica construiu uma casa na vida terrena enorme, um templo enorme, e chegou na vida espiritual com um casebre, né? Então eu lembro sempre disso. E aquele que não tinha nada, que tinha uma casa simples, enfim, construiu o seu próprio reino. Quando chegou lá em cima tinha um templo enorme esperando, né? Então eu acho que é nesse sentido, é no sentido. E quando a gente né? conseguir isso, todo o resto a gente consegue levar a vida de forma muito mais tranquila e todo o resto passa a ser secundário. Porque você tem em você o reino de Jesus. E aquilo é tão pequeno, é tão bobo, que você passa a vida e a vida se torna mais leve, mais tranquila, mesmo diante de todos os problemas. Por isso que a gente mede as pessoas pela nossa régua, né? Então, quando a gente... Tem isso, as pessoas se tornam melhores também, é verdade. Jesus, ele olha pra gente enxergando aquilo que a gente pode ser, né? O potencial que a gente vai ser. Então, talvez quando a gente... É verdade, a gente passa a ter mais paciência com o próximo. Amor. E é tão difícil, mas é o único caminho. E o interessante é que, né, chamando essa mensagem de Emmanuel, a plataforma do mestre, Neide, você pode lê-la pra gente? A plataforma do mestre, porque ela é muito reflexiva sobre isso. O Evangelho tem na página 29. Na página 29. São mensagens diferentes, eu acredito. Não. Não é mesmo? Não é mesmo. Plataforma do mestre. Não, desse aqui, que eu achei que fosse desse aqui. Isso, na página 29. Olha. Não, esse daí são Atos Apóstolos. Esse aqui. Todos. Vamos lá então. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Plataforma do Mestre. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa neste sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado humilde são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reinado individual
individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Exatamente, tudo que a gente falou está nesse último, né? O reinado individual de cada um. Mas acredito que ele seja um comandante revolucionário quando se trata do nosso eu, né? Da nossa reforma, porque ela só vem através de suor e lágrimas, né? Só nós sabemos o quanto nós sofremos para, né, para mudar alguma coisinha que a gente sabe que está errado, mas a gente tem que voltar à certeza da vida, né? E aí às vezes a gente, é uma luta constante. Ele é o comandante nosso, mas as ações somos nós que vamos ter que praticar, fazer. Sou eu que vou lá e vou mudar. Tá? Ele é meu comandante, mas quem vai agir sou eu, não ele. Sim. Tá? Né? Que quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente se percebe e já está agindo, né? Porque a gente se esforça, a gente fica se policiando, mas eu acho que não é isso, né? Não é o... Eu acho que começa assim. Eu não posso. A gente fica se resguardando, mas você não pode. Você está falando que você não pode, porque a gente precisa, né? Na verdade, uma visão mudar. Acho que é o início da mudança, talvez. Porque a gente, é a experiência minha, né? Não sei, você. Para a gente começar a querer mudar alguma coisa, a gente vai nesse não pode. A gente não querer fazer, né? Até que você, ou você se liberta de uma vez e fala, não, beleza, eu não preciso mais. Ou você, né, de acordo com. Você sabe que tem que fazer isso, mas ainda não consegue se libertar daquele sentimento. E aí, através da sua cobrança, que às vezes nos prejudica, a gente vai. Né, mas aí, quando você realmente muda, você faz tão. É um negócio tão espontâneo, você nem. Sim. Você não pensa, é automático aqui. Quando a pessoa realmente mudou, realmente não precisa de forma, você faz espontâneo. Você não fica mais na queda. Eu sei que eu tenho que fazer, eu preciso fazer isso. Eu preciso agir assim. Não, quando você vê como, por exemplo, um mês, quem gosta de fumar, aí deixa de fumar, aí fica pensando assim, pode ser assim, né? A gente tem que mudar e mudar. Mas a gente está muito longe. Então, a gente tem que ir tentando, porque eu acho que aqui os nossos defeitos não mudaram de uma hora para outra. A gente vê muitos relatos até no nosso lar, né, das pessoas que vão reencarnar, né, aquela apreensão de voltar para a Terra, porque tudo pode acontecer novamente. Todas aquelas dores, aquelas vontades da Terra podem reaparecer. Então, a gente, enquanto nós estivermos ligados à matéria de alguma forma, a gente tem que sempre se policiar, porque no escorregão, no vacilo, a gente volta. Quando a gente tem isso dentro da gente, só depende da gente, a gente faz o relacionamento do outro mais assim. E aí o relacionamento de qualquer um que seja, você melhora o seu relacionamento em qualquer lugar. Aí você para de cobrar o outro no trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida religiosa. E aí você fala assim, não adianta cobrar o Manuel que não faz nada, se eu estou perdendo meu tempo, cobrar ele quando eu tenho que mudar. Mas é muito difícil. Mas, e o fato de a gente saber disso é pior ainda pra gente. Eu acho que até Esse dia você fala, nossa, por que eu tô... Por exemplo, a doutrina espírita tem 160 anos. Né? Imagina ela lá na época de Moisés, deixando aquele povo a mercê desses ensinamentos tão sutis. Tudo funciona. Por isso que tem escrito ali, não matarás. Não mata, se você vai morrer, você vai queimar no inferno. Teve que ser mais direto assim, para depois explicar o porquê de não matar. Por isso eu não virgo. Por isso do virgo da coisa. Além da reforma moral que a Ana estava falando, a comunicação do anjo, pelo sonho de José, até de Maria também, né? Que eles vêm avisar sobre o nascimento, sobre como proceder diante de tal situação. Aqui acho que está muito mais evidente as regras sociais
se não houvesse comunicação da espiritualidade, talvez José não seguiria esses passos que ele seguiu, resguardando, repudiando ela, né? Um acordo que eles fizeram que eles não sabem, entendeu? Agora a descrição muito bem, é muito dura, a gente sabe como foi vivido o acordo entre eles. Tudo isso pelas regras sociais que eram completamente rígidas para que a vivência acontecesse, digamos. Então, esses anjos não são nada mais do que espíritos superiores e pode ser até amigos do Cristo, né? Que trabalhando em conjunto com ele, organizaram todo esse plano encarnatório. Tá? Eu acho que a gente pode esse capítulo é super importante, porque a gente pode transformar agora. Porque eu acho que a gente progrediu, mas a gente encontrou meios, não pelas armas, eu digo nós, mas pela inteligência, de vamos dizer, burlar essa coisa. Então a gente vive burlando as coisas. E daí a gente olha lá para o Oriente Médio, eles ainda estão na mesma coisa que a gente tinha lá tanto tempo atrás. E ela fala assim, a crença geral em Deus, na sua justiça e esperança da chegada de um Messias, e restaurar a soberania de Israel, criando um reino de paz e de felicidade, era a missão de todos os judeus. Então eles não esperavam que Jesus quisesse trazer a boa nova em relação ao sentimento, em relação à humanidade. Não, mas como um ser político, é o que ele fala assim, né? E ela continua. Uns esperavam essa hora com paciência e outros desejavam alcançá-la através das artes. Eu acho que o mais importante. Veio Jesus, porém, e eles não compreenderam, não perceberam e não fizeram. E eu acho que muitas vezes a gente pratica isso como nós. Né? A gente não recebe, a gente não quer e a gente fica preso ao egoísmo a todo momento. O orgulho, o egoísmo, as amarras sociais. Isso que é a tentativa, né? Não tem processo. Acho que não, com certeza. Porque é uma delícia de sentar, conversar sobre isso e falar, nossa, eu vou conseguir. Aí a gente está no meio de uma roda de amigos, aí ele está no dia a dia, está perto da paciência, e aí se esquece o evangelho. Isso tem que ser. Mas é isso que a gente tem que modificar, o exercício está aí. Isso que eu fico toda semana na palestra, porque na sexta, no sábado você já está perdendo, né? Na segunda você renova. E aí você vem toda que vai para Volta naquilo que o Haroldo falou para nós também. Né? Ele brincando falou que ele queria que o mestre, ao invés de número de estudo de pesquisa, fosse a parte de estudo. Como ele foi educação, deveria Mas o importante é a gente tentar modificar. É difícil, né? pesquisar, não foi. Mas não tem como você estudar tudo isso não te tocar e for devagarzinho. A gente tentar isso modificando. Nem que for agora, por exemplo, você está daqui 5 horas da tarde, a gente está tomando uma cerveja e começa. Aí ele fala, vamos lembrar? É um puxando o outro, ou em casa lá com o Gustavo me irrita, eu conto até 10, ao invés de falar, e ele também, então a mudança vai gradual, lenta, mas ela tem que existir, porque senão a gente vai ficar só naquela coisa da teoria, e aí vai ser mesmo pesquisa, não a prática do evangelho. Ela fala aqui, jamais igualado, Jesus é o grande desafio para a humanidade. Aquilo que o Haroldo falou lá, que você até postou no Facebook, uma frase que eu não lembro, mas que ele fala que é no nosso silêncio que Jesus planta em nós as nossas Eu, coisas. jardineiro do infinito, cultivo as vossas almas em silêncio. Isso é fantástico, é muito. Às vezes eu me pego, né? Eu, jardineiro do infinito, cultivo as vossas almas em silêncio. Tá lá ele cita lá no capítulo 6 do Evangelho. Exatamente. No capítulo 6 do Consolador.
item 6. Mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Capítulo 6, item 6 do Evangelho do Espiritismo. E diante de tudo que a gente falou, bom dia, Alexandre e a avó, tá bem? E a gente, né, vendo de tudo que a gente falou, Alexandre, nós estamos lá na plataforma do Mestre já, mas depois tem um vídeo, a mãe está gravando. E o que a gente pode entender? Porque isso tudo faz parte do quê? Tudo que a gente colocou, né, aqui, sobre esses aspectos de Jesus, sobre o anúncio do nascimento, por que e até o próprio texto da Amélia Rodrigues, né, trazendo o grande desafio do homem ao próprio Cristo, né? E por que é tão interessante Emmanuel colocar como plataforma do Mestre? O que seria a plataforma do Mestre? O que é uma plataforma? É um plano. É um plano de ação. É um plano de planejamento. É um planejamento, é um plano de expansão, vai assim. São os objetivos, talvez. Mais do que o planejamento. É uma estrutura que comporta todos os elementos. E aí a gente entende, e todos, tanto a Amélia Rodrigues, como o Emmanuel, como algumas outras obras que a gente vai colocar, a gente vê que eles trazem muito que eles colocam esse mínimo trecho, né, do 18 ao 25, como sempre o reino de Jesus, o reino íntimo, o reino de Deus, a criação desse reino em nós. Começando que esse nascimento também teria que ser um nascimento da humanidade, né, dentro do próprio homem. Né? E começa por José, para aceitar ele precisou por ele mesmo, né? Se anular. Dar uma segurada lá e entender o que estava acontecendo, entender. E é lindo quando o Emmanuel coloca assim, ó, o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Que puder aceitar, então não é imposto. E é a libertação mesmo de tudo. Aceitar isso é você se libertar de tudo. Jesus não está impondo. Não. Ele não veio, Ele está te libertando. Ele não veio para impor. Ele está te mostrando um plano. Ele está te mostrando uma plataforma. Se você não precisava colocar, era assim. Ponto final. Colocar, você pensa assim, você seria assim. Mas ele propõe, mas nessa nossa mudança de transição a gente sofre. Né? Sofre muito. Né? Então a gente aceita no começo, aceita daquele jeito. Né? Acho que até hoje a gente aceita. Mudar, mas não sei se eu quero agora. Então aí a gente vem aqui, reencarna, eu lá em cima assume mediunidade, mas não quero ser médium. Aí começa a tomar pancada aqui embaixo. Ou seja, nós aceitamos uma oportunidade, mas na hora que estivéssemos na carne, né, os desejos materiais ganharam relevância aos espirituais. E volta de novo e tem. Então fosse legal se a gente aceitasse de bate pronto, não ser claro que faz, não. Mas é por isso que no livro do Espírito a gente vê que a resposta de verdade é Jesus qual que é o maior guia, o maior modelo que a gente tem? Jesus. Sim. Você está falando, é um modelo. Se a gente quer
Você já tem um modelo, você já tem um plano, você já tem uma plataforma, você já tem uma direção. Mas hoje, né, hoje que nós estamos aqui reunidos e tentando compreender o restante das nossas vidas, que nós, né, fizemos ao nosso bel prazer, que está escrito hoje, nós estamos resgatando, e agora a gente está num embate de felicidade eterna com o mundo e com os resgates também. Né? Então, é uma briga enorme agora. Mas é claro que tudo isso, viu, a gente vai conseguir aceitar mais vida. O engraçado também, uma outra coisa, só para chamar a atenção e a gente entender, são a questão do nome de Jesus. Né? Eu não entendi porque o Emmanuel serve Jesus. Porque o conceito de Jesus, a tradução de Jesus, ele coloca aqui tem aqui, acho que no Ele chama de Messias, é ungido, né? Isso. Aqui nas notas de rodapé. Em aramaico, Jesus significa salvação. Jesus em aramaico e em hebraico significa salvação. Então quando o anjo coloca ali, porque a gente não vê aqui no anúncio do nascimento, o anjo, aqui ó, mas não conceder a quem chamou pelo nome de Jesus. Se a gente vai lá em Lucas, Em hebraico ou aramaico? em hebraico e aramaico. Se a gente vai em Lucas, que apareceu em vários escritos judaicos, inclusive nas lábios. E que Cristo era ungido, né? Cristo é ungido, não Jesus. Cristo era ungido e que daí, naquela época, era investidura de cargos de confiança. Então Deus, como se fosse ungido Jesus, E isso diferencia eles dos outros Jesus. Sim. É o Cristo. Mas colocava ele como um anunciante. Sim, sim. Como tantos outros. É fantástico isso, né? A gente estudando, vendo. Nossa, é bem muito. Aí ele só a gente lembrando, né? Jesus, a tradução dele em aramaico e hebraico é isso, a salvação. Embora o nome comum, a tradução disso é salvação. E quando a gente coloca, e ele vem ali, né? Que Emmanuel é Deus conosco, eis que a Virgem conceberá e dará um filho, ao nome chamarão pelo nome de Emmanuel, que é Deus conosco, chamarão, né? O próprio Emmanuel comenta isso, e a gente volta para Isaías, né? No capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principiado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos para isso. Não é Isaías. Essa é outra
é outra referência que a gente tem cruzada disso, dessa mensagem, né? Da plataforma do mestre, desse capítulo em específico. Né? Como essa questão, porque tudo, eles tinham que ter, Jesus também tinha que, não é que tinha que cumprir, mas isso tinha que se ligando, esses pontos iam ter que se ligando até para o povo poder entender. Porque Isaías traz um modo de ver do Messias. Mas se a gente for para outros profetas do Velho Testamento, a gente pode ver que outros já trazem o Messias, né? Mais guerreiro, fortão, que domina tudo e tal, né? Que traz um reino imposto e não o reino onde aquele que puder aceitar o serviço. E ele coloca, né? Aqui é muito também bacana que ele coloca: o que ele fará do mundo redimido ainda não sabemos. O Mano fala: olha, o mundo que Jesus é o governador tá. O mundo vai ser modificado? Vai ser. E a plataforma dele é essa, e pouco a pouco a humanidade vai caminhando até lá, porque essa plataforma ela não é imposta, ela é de transformação. Sim. Mas o que ele vai fazer disso? A gente não sabe. E por que a gente não sabe? Ou por que Emmanuel se coloca como não saber? Porque ao mínimo são defesos dos planos em geral. Ou seja, aos mais humildes, né? Ao soldado mais humilde, ele se coloca como um soldado mais humilde, se coloca como apenas um que está aceitando esse convite de transformação, são defeitos dos planos em geral. Eles vão acatar, eles vão colocar em prática os planos do Cristo. Mas com certeza será melhor do que hoje, né? Tá bom. Só de saber isso, né? Que o amor e a fraternidade vai reinar, como será a estrutura dos seres humanos, como serão as casas, enfim, tudo isso daí são meros detalhes. Né? Vai existir, né, ainda o ser humano. O ser humano biotipo. Biotipo aqui, né? A esfera onde Jesus evoluiu já não mais existe, né? Será que isso também vai ser? Pode acontecer com a Terra? Para isso, né? Para levar a gente para outra forma. Se pensar num Deus infinito... Mas se a Terra está em transição, um plano vem para cá. Eu digo assim, é porque a gente ainda tem outros a gente não pode pensar no Deus infinito. A gente ainda tem que chegar no patamar que ele Sim, mas Deus infinito é uma conceito errado. Sim, mas porque não tem começo nem fim. Então, não tem começo nem fim. Para Deus é o centro de tudo. É claro que uma hora nós estamos no sistema solar, nós vamos colidir com outro astro que vai dar fim. E o nosso sistema vai... E assim vai formar um buraco negro e assim vai surgir outras coisas. Mas antes do nosso sistema subir... Mas podia ser uma coisa assim, rapidinho. Lá na frente assumiu, a gente tá todos, lembra, gente? Quando a gente ia lá na frente. A gente fazendo um NEP lá, né? Um outro NEP lá. Eu acho. O grupo do NEP reunido lá. Agora não existe mais, olha, a gente tá aqui no planeta tal, olha como a gente é. E a gente lá, né? Vinho, sentado. Mas essa mensagem, ela é tão assim, chamativa, bonita, porque ele coloca assim: ele virá nos salvar dos próprios, libertar-nos da cadeia dos nossos próprios erros. Eu lembro de uma mensagem de uma vez que a gente recebeu, onde na mensagem fala assim, que das algemas do nosso egoísmo. E aí ele vem e coloca assim: afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam
para o nosso mundo consciencial. E depois ele vem e fala, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo. Eu acho que é essa. Não, e assim, mas se a gente pensar do Cristo, o Cristo vai libertar. E ele está libertando porque a gente está... Ele fala que o nosso egoísmo e o nosso orgulho, legislar para o nosso mundo consciencial é algo... Porque o que é legislar? Escrever leis. Nós estamos esculpindo as leis do nosso reino interior. Por isso que a plataforma nós somos tiranos de nós mesmos. São o quê? 20 linhas, mas que traz uma coisa para a nossa vida que é... E ali no próprio Evangelho mesmo, o Haroldo lá na nota de rodapé vai falar que quando ele está falando sobre Cristo, para qual atividade, tarefa, papel ou missão especial Deus enviou a Jesus? A resposta permeia toda a narrativa evangélica, incluindo a genealogia. Mas a passagem encontrada em Mateus capítulo 1, versículo 21 a 23 pode representar um significativo resumo. Então a gente volta de novo para as poucas palavras. Sim. Da libertação dos nossos próprios pecados, entre versículos 21 a 23. Ou seja, essa reforma aí Então, pequenininho, então, tudo. E aqui o Haroldo traz, só para complementar, ele traz conceitos de Emmanuel que são trazidos nessa mensagem. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir melhor ou de melhorar-se. Está no Reformador, de 1964, página 26, na revista Reformador. Também na revista Reformador, de 58, página 27. Salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. No caminho Verdade e Vida, Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Tudo dentro dessa plataforma do Mestre. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. É o programa divino. E você vê que essa mensagem aqui, a plataforma do Mestre, ela foi de quando? Alguém está aberto aqui? Tem a data? Não. Da publicação? A meditaçãozinha de luz, olha ali, aqui, No começo? Página... Não, mas aqui na mensagem? Não, no começo do livro. 174. Não, não, tá. No começo do livro. A primeira edição dele. Esse aqui... aqui, ó, na primeira edição. Houve Essa mensagem do caminho. Não. a primeira edição. Onde que vê a primeira edição aqui? Não tem o ano, nada aí? É logo na primeira página, atrás, lá em cima. é lá no... Esse 1952 não tem nada a ver, né? Passa lá. Eu não achei. É 1952. 52? Então a gente vê. 52, Fala Fez, né? 52 Emmanuel trouxe essa mensagem falando dessa explicação sobre essa passagem. E aí depois ele veio falando. Você não podia fazer 2015. 58, em 64. A gente vê ainda aqui no livro Pão Nosso. Cumprir a palavra do Mestre em nós é programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sobre nossa responsabilidade construirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. É uma paulada, né? Uma palavra. Você está fazendo, vocês estão fazendo muito. Legal, está fazendo aí. Só que o plano mesmo de Jesus, zero. Isso está no livro Pão Nosso, capítulo 165.
Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda salvação tem que começar no íntimo de cada um. É uma citação do A Caminho da Luz, página 77. E ele bate isso, né? A reforma íntima está aí fora todo momento, todo momento. E nem é reforma íntima, é uma libertação íntima, né? É tudo. Isso só nas obras de Emmanuel, né? Ah, é. Reformador, Caminho da Luz e Pão Nosso, a gente tem que faz parte da coleção Vinho de Luz, em Verdade e Vida. Nas obras da codificação, Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 10, item 18. Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por ela o caminho da salvação. E no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 1, questão 625. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Eu tenho 52. 1951 e 52. Então tem esses cruzamentos da doutrina, né? Aqui ele traz, por exemplo, não sei se alguém fala grego aqui. Alexandre já está falando? Ainda não. No próximo encontro ele vai dar pra Mas A gente pode se inscrever no vestibular, né? ele traz aqui algumas. Ele traz alguma tradução interlinear do verbo grego, e eu não vou ler, porque eu não sei nem como pronuncia isso. Deixa eu ver se eu posso te ajudar. Não sei nem como pronuncia isso aqui. Vamos acessar as outras encarnações na Grécia, mais gente. O Google fala, né? Se você colocar ali, isso pronuncia. E na Bíblia a gente pode encontrar referências cruzadas com essa mensagem em Lucas 17, 20 e 21. Nossa, é só Com essa mensagem, tá? Né? Vamos ter que comprar essa obra. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 9, e 1 Timóteo. Essa 1 Pedro, 1 Timóteo são as cartas, né? As cartas de Paulo, tá? 1,15. Bom, de uma perícope bem pequenininha, né? Que de forma muito simples. Tirou a lição de vida. Que só está anunciando o nascimento. Só está anunciando o nascimento de Jesus. Ele nem nasceu ainda, gente. Calma. Só estava anunciando, a gente verdade, pôde. Ai, pai do céu. Alexandre, você quer fazer algum comentário? Tadinho, Alexandre. O Alexandre pode ajudar na Fabinho, chega mais perto exata aqui. aí. Se junta na roda aí. Vou ficar à vontade. É verdade, gente. Ele nem nasceu, já trouxe tudo isso. E, assim, então, se a gente pensar isso de forma tão... Olha como isso é, pra gente, pro nosso entendimento, isso é robusto. O primeiro ponto, casando o entendimento histórico, o entendimento mais acadêmico, um pouquinho mais acadêmico, a gente pode dizer, da Bíblia, nesse sentido, com aquelas perguntinhas que a gente viu no começo. Quando? Quem? Quando? Onde? Como? Que a gente fez aqui no comecinho. Então nós já entendemos. E trouxemos, e foram levantados alguns pontos. E um ponto é legal, depois a gente pode até mandar no WhatsApp, quem pesquisar sobre isso, sobre a questão de Maria. Né? Que a Fer e a Neide colocaram uma questão dela ter sido enviada para... E o Alexandre, agora está assim, ó, com a irmã Ayla, ó. O Alexandre está assim com a irmã Ayla lá, trocando figurinha. Eu acho que você poderia até... Porque assim, Alexandre, a gente
a gente questionou aqui algumas coisinhas sobre a questão de Maria. Ela foi para um convento, não foi? Convento não seria Não palavra, convento, mas ela foi separada dos pais? Ela morava com os pais, né? Antes dela estar ali com Jesus, porque existe, a Neide e a Fer, elas trouxeram algumas referências que falam de que Maria tinha, depois dos 12 anos, Até os 12. antes dos 12, 13, ela foi para um... Como se fosse um convento. Como se fosse um convento, um orfanato, ficou sob o cuidado de algumas pessoas, e aí José foi lá, junto com outros pretendentes, e escolheu ela, né? Mas a gente falou, porque ela não teria família. Mas a gente vê um outro contexto, já tem outros contextos que tem Maria com a família, tanto que ela pede para o pai, e fala assim, olha, quando ela recebe o anúncio do anjo, ela pede para o pai e fala, olha, eu quero ir ver minha tia Elizabeth, minha prima Elizabeth. Para José que ela fala? Não, é para o pai, né? Para o pai e para a mãe. Não é para José? Não. Sempre achei que fosse para José. Para o pai e para a mãe. Ela pede para o pai e para a mãe, porque ela já e o pai ainda fala assim, mas como que você vai se você tem que ficar aqui esse período? Né? O período que você tem que ficar aqui sob o olhar, porque a mulher tinha que ficar sob o Mas se olhar for dele. levar em consideração o que ela está dizendo, os pais não faleceram, por isso tinha ela foi para esse falecido. lugar. Ela já morava com José. Não, acho que ela não foi para esse lugar porque os pais foram. Bom, Ela já morava com José quando ela pediu para ir a prima. Então, Porque são esses quando ela, pontos. pelo que eu vi, quando ela saiu desse, não é convento, é um outro nome, que ela teria que voltar para a família, já o pai e a mãe já eram falecidos. Aí foi aonde essas pessoas que eram responsáveis por ela teve que escolher alguém para ela ir para casar. Então, quando eles que escolheram José, por ser um homem bom e tal. Mas ela não era filha única. Aí ela foi para morar com José. Se não me engano, ela foi filha única. Ela foi tinha filha os irmãos única. ali, não tinha? Maria? Não tinha os irmãos? Uma galera ali que era irmão dela? Não, Maria. Eu sempre vi Maria com alguns irmãos. Não, Maria não Enfim. teve irmãos. Então acho que a Neide e Fernanda e Alexandre com a irmã Ayla. Por favor. Eu acho que você tem que procurar Por favor. informação no vídeo. Tem uma história mais detalhada. Ver uma questão mais detalhada. Tem que assistir o filme lá, Maria de Nazaré. Mas aí o filme tem uma visão. Mas pelo menos a vai entender se ela é verdade. Tem que ser o antes, né? Maria. Veio um pouquinho antes. É um filme católico, deve ser meio... Isso foi um ponto que a Mais a gente. vida, né? Mais a vida detalhada de Maria. Ô, gente, Tem sabe o que eu tava informação pensando na internet. enquanto a gente lia assim? Eu tava pensando eu já pelo menos já vi uma rápida análise o quanto eu fui burra 2 vezes no meu espírito. Porque lá na época de Jesus, com certeza eu estava por lá e com certeza não aprendi nada disso. Aí perdi essa oportunidade. Aí vim reencarnando, não aprendi nada. Reencarnei na era Chico Xavier. A gente não tem noção do espírito que é ele. Porque se a gente parar para pensar que, pelo que a doutrina traz, os pesquisadores trazem, ele é a reencarnação de João Batista, que batizou Jesus. Primo de Jesus. Que batizou Jesus na água. Então, o Chico. Dizem. Mas tem estudos tem profundos. um estudo ali que leva. E lá na casinha dele tem Tá lá. um... Quem que trouxe? Platão tava ali, ó. Tá aqui ainda. Tá aqui no quadrinho. Depois a gente tira ali. Tem um cartaz com Então, as posições reencarnação. Então, aí já reencarnei na era Chico. Ele é um doutrinador também, né? Assim, tipo, ele veio... Sempre, exato. Ele foi o padre Anchieta. Padre José. Olha, já veio o Manuel da Nóbrega. É o Emmanuel. O padre Manuel da Nóbrega é o Emmanuel. Eu também. Eles estão Então são espíritos de muita luz que estão reencarnando para nos mostrar o caminho. Exato. E a gente Então, continua olha a grandiosidade do espírito que esteve imagina entre eu. a gente. Deixa Imagina eu, que eu sou filha inteira depois de 50 anos. Então, essa história de Emmanuel reencarnado, Tá por aí de novo, não vamos desperdiçar essa possibilidade. Vamos esperar, galera. Quem sabe não vai Então, olha quantas oportunidades a gente teve de evoluir, e a gente está aqui agora, as duras penas ainda. Né? Quanto que a gente já teve a oportunidade lá atrás, deve ter tido outras, né, durante as encarnações,
E aí teve Chico e a gente está aqui ainda. Mas então, e esse estudo é muito bom, porque traz esse... Exatamente. Traz essa mudança, mas traz primeiro essa maior reflexão pra gente. Ou como eu posso estar... E mostra também como vai ser o nosso futuro. Nossas próximas encarnações. Quanto mais... A plataforma já está exposta. E eu acho que isso tem um preço muito maior, né? Porque quando você sabe, não faz, e aí? É dobrado. Porque quanto mais a gente se alinhar com Cristo, né, com Deus, a gente vai assumindo novas responsabilidades. Ou seja, Chico, Emmanuel já estão em outro patamar, assumindo e ajudando a humanidade. Nós estamos tentando nos ajudar aqui ainda. Então, o nosso futuro, a gente vai estar nessa Enquanto a gente nessa vai pegada. tentando seguir as diretrizes que ele veio trazer pela 20ª vez, sabe quantas vezes ele já veio? A gente está tentando. Daí o Humberto de Campos aqui falando sobre o início da peregrinação de Jesus fala para os apóstolos. Jesus falando para os apóstolos. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhe competiam concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sinceros frutos. De novo. Certeza que eu ouvi Jesus falando isso para o apóstolo. Olha, mais um louco. E saí andando. Continuei caminhando para levar. Deixa pra frente. Vamos aproveitar. Deixa lá em 2016. Sim, eu vou louco. buscar isso. Gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa passagem aí, isso traz todas essas reflexões, faz a gente caminhar um pouquinho, entender que esse estudo do Evangelho aprofundado traz essa responsabilidade maior, porque nós estamos querendo mexer na plataforma ali, acessar dados. E você sabe que eu pensei outra coisa agora, assim, rapidinho. Mas dentro disso, quando eu olho para pessoas que convivem comigo e que ainda não tiveram esse pequeno despertar mínimo que a gente está tendo, o quanto dá dó deles, né? Mas de pessoas que vivem realmente não, perto de, por exemplo, vou dar exemplo perto do meu irmão e do meu pai, que ainda vivem, não bem assim, já é um comecinho, não que eu estou colocando em prática, mas eu já sei. Então dá mais dó, está mais comprometida. Mas muito mais comprometida. E aí vai... Não, a só cobrança da gente. não, a gente está no caminho certo. Assim, está tentando. Achou a bússola, né? A gente não está no às vezes até para a gente aceitar as pessoas do jeito que elas são, exatamente. né? E não achar que a gente é melhor porque tem conhecimento. A minha interrogação também, em termos do estudo, eu fiquei pensando, como que pode, né? Lá, viviam 175 anos, 200 anos. Naquela época, não é uma época tão difícil, como conseguia, né? Como, assim, que eu estava agora pensando, que está falando de Maria, como que foi pai com 100 anos, foi mãe com, né? Porque se a gente colocar isso, não é possível nos dias de hoje. Não é possível. É o frango industrializado que você come. Você percebeu que a nossa longevidade, ela está voltando a... Ficar mais... Então, acho que é porque antigamente a gente precisava popular aumentar a população, né? Aumentar, Povoar, né? Povoar Mas a gente já e aí agora... as pessoas estão indo mais além. Não, vão mais além dessas mulheres não engravidam com mais de 40 anos, né? Então, elas tinham filhos com 80, né? Com 100. Eu acho que é porque naquela época, porque a mulher casava, bom, mas naquela época naquela época se casava muito jovem, a gente tem mais evolução, então não tem mais por que engravidar com 80, a gente já tem... Mas quando engravidava com 80, 90, é porque o anjo, alguma coisa, não só, porque eles mesmos citavam, que já tinha passado da idade. Sim. Isso é citado. Até o corpo mudou, né? Porque aí hoje em dia nem se menstrua mais nessa idade. Pra poder... Então, mas naquela época, todas que engravidaram foi porque teve alguma coisa pro senão não iam.
Eu vim e falar, mas já passei da idade, como ainda? Mas quando a gente chegar agora, lá, quando Maria vai visitar a Elizabeth, que é o próximo, né? É o próximo caminho, a gente vai buscar um pouquinho mais disso. A gente já pode até já trazer essas pequenas curiosidades aí, especialmente biológicas, históricas, para entender essa... Pode devagar, viu, Alexandre? Um pouquinho. E a gente vê um pouco de pé no freio, né? Quanta gente vê que fala, eu quero engravidar e não consegue mais. Aí vai. Gente, um detalhe que eu achei interessante, a irmã Ila, ela devagar ela vai passando algumas referências, eu vou repassando para vocês sobre como pesquisar e aonde pesquisar, porque às vezes eu vou quente ali naquela referência, ela fala, não, os exegetos, os historiadores, né, bíblicos, teólogos, né, falaram isso, quer dizer, a gente que pesquisa a vida inteira e sabe onde está, e é uma mínima interpretação que às vezes a gente acaba comprando aquilo e, né, por isso que tem que se atentar na hora de pesquisar na internet, viu? Porque eu acho eu tô apanhando, que a gente podia pensar, eu não sei qual pode ser a relevância, mas de ver quais são os cursos de teologia que a gente tem e de quais deles vêm os desdobramentos de pesquisa. E daí, a partir daí, a gente pensar em pesquisar essas coisas. Também ao invés de jogar no Google. Porque que tem várias, né? A irmã Ayla, ela é doutora em teologia, então ela pode trazer com mais propriedade isso. Consegue achar essas coisas com mais propriedade nesses lugares de depósito de teses e dissertações, de artigos. Perguntar para ela que revistas teológicas são relevantes. Sim. Pode ver. Fechou, gente? Então é isso. Eu acho que só tentando complementar, eu acho que essa passagem aqui nos chama essa atenção para isso, para esse anúncio, traz para a gente essas reflexões. O estudo vai mostrando que o estudo não é tão complicado quanto parece, né? O que necessita é só um pouco mais de prática nossa, de tato nosso para ir caminhando com essas referências, com isso, mas devagarzinho nós vamos encontrando. Eu acredito que hoje foi o primeiro encontro nosso que funcionou assim, muito redondo, né? Nós conseguimos seguir uma linha contínua de desenvolvimento do raciocínio e disso. E a gente pode pensar depois e montar alguma coisa para fechar sobre Mas você fala sobre esse capítulo? Esse versículo? Sobre essa perícope. Fechar só sobre essa perícope. Montar um slide, não sei. Cada um pega um pedacinho, um trechinho do que foi, das suas anotações, e a gente fecha numa apresentação no slide e já deixa como a primeira perícope nossa aí, pronta, formulada, pronta, e aí a gente coloca como anexo o vídeo do Haroldo, que ele trouxe reflexões também profundas sobre não só o MEP, mas também sobre essa plataforma de Jesus, do Mestre, em nós. Eu esqueci, eu estava falando outras coisas, mas agora eu tinha colocado. E sábado, dia 17, então nós temos um encontro, nosso outro encontro normal, horário normal, voltou para o sábado, às 10 horas, dia 17, às 10 horas, e depois nós voltamos em janeiro, no dia 21 de janeiro, mas aí no dia 17 a gente reforça isso. A gente volta depois do dia 21 de janeiro, quando traçaremos o nosso cronograma aí, um pouco já mais definido para o resto do ano. O NEP também acredito que vai tomando uma forma bem compacta, né, desse caminhar, desse grupo. Qual que é a pauta para a semana que vem? Eu vim... Visita dos Magos. Visita dos Magos já? É a visita dos Magos. É porque em Lucas a gente vê ela indo visitar a Elizabeth. Né? Eu tô indo...
Eu tô fazendo referência, eu tô lendo os dois ao mesmo tempo. Eu leio um pouquinho um e acompanho o outro. Capítulo 1. Não, capítulo 2, né? Capítulo 2, 1 a 12. De 1 a 12. Visita dos magos. E nesse nós vamos ver que Emmanuel não traz nem comentário, né? Aqui nos comentários de Emmanuel nem tem. Porque ele começou mais adiante. Acho que é mais referência Eu à acho. localização, né? Qual que é o capítulo? De 1 a 12? Tem um resumo com qual que foi o Percorrido por ele. Mas eu tenho um slide, uma apresentação que o pessoal lá do NEP de Campina Grande fez só sobre as visitas dos magos. Eu não sei se está lá no nosso. A gente podia estudar. Se não tiver, eu vou ver se não tiver na nossa pastinha no Dropbox, que eles enviaram, eles fizeram no encontro deles lá, eles fizeram um slideshow só sobre as visitas dos magos, muito bacana, muito interessante. Então eu disponibilizo para todo mundo e a gente lê e vem aqui e é um slide e discute, que lá tem algumas referências, inclusive. Esse aqui, ó, capítulo 2. O slide que eles mandaram pra você. Isso aqui, Visita dos Magos. É 2, capítulo 1 ao 2. Isso, só a visita dos magos do Testamento. Página 41. Só um anúncio de Jesus. Tranquilo, viu que não teve dificuldade, né? Dá para ir, dá para caminhar, porque depois quando Jesus começa a pregação, aí sim, aí quando começa mesmo, a partir do batismo de Jesus adiante, aí a gente precisa de uma continuidade massiva no estudo, porque senão vai dando choque. Exatamente. E entender, e a gente, para começar a entender isso, a gente tem que começar a entender a plataforma, o plano de ação. Quem quiser ler a parte e entender mais sobre a cultura hebraica, a irmã Ila passou um livro que eu já comprei, chegou, chama Instituições de Israel no Antigo Testamento. Eu vou colar nesse livro. Alexandre vai gastar. Claro, o livro é bom. Eu não vou querer, obrigada. Essa irmã Eu tô falando sério, quem quiser ler, É A-Y-Ila. A-I-L-A. Não é com Y? Não? A-I-L-A, beleza. A-I-L-A. Para eu pesquisar. Ela faz palestra junto com a Haroldo. Essa freira, ele falava que era menina, exatamente. E o CD, Citou ela. Ele citou ela. Citou? Citou ela. Citou, ele fala mal de Não, cara, citou. eu fiquei de ver o copiar, deu aqui para hoje o valor. DVD, mas eu vou copiar tudo. Não, também para vocês. Mas eu estou passando pessoalmente os inbox, os valores. Aí no grupo do NEP eu vou botar o dinheiro. Você põe, mas põe com os dias de antecedência. Não, já vou pôr hoje. Tá. Vou pôr, ó, boleto vem dia 28 de dezembro, Gente, 28 de janeiro. vamos encerrar e a gente fala dos boletos, dos pagamentos, né, depois. Tem que cortar essa. Quem que pode agradecer? Ana, você pode encerrar pra gente, por favor? Eu tenho essa aptidão da palavra. Bom, que nós agradecemos, temos que agradecer a Jesus, a Deus, essa oportunidade de poder estar aqui nesse domingo. Foi um domingo contemplado de muitas informações, um domingo que a gente teve muita troca de informações iluminadas e que permaneça assim a todos os encontros que a gente vier a ter a possibilidade de ter mais informações ainda. Agradeço a Deus e com uma oração e que Deus nos ilumine a todos e a toda a nossa família também que está à espera na casa da gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.
Bom, então, muito obrigado a todos, né? Que bom, que bom, que bom. Agora a gente tem que só bater um lanchinho, né? E começar a carregar os... Tá. Manu,